Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os professores que se envolveram na organização do evento, em nome do professor Flávio. 15, 20 pessoas, eu sei quanto custa construir um evento desse. E antes de iniciar, gostaria de ter uma ideia. Quantas pessoas são da UFMG? Fora da UFMG, o quê? PUC, o quê? Oi? Fora de Belo Horizonte? Legal. Muito bem. A ideia é conversar com vocês sobre o empreendedorismo e uma sub-área da inteligência artificial, chamado de aprendizagem de máquina, seria o nome correto, mas como já se fala em aprendizado de máquina, tem até livro, aí eu desisti de tentar mudar. É melhor ficar da forma como todo mundo fala. E eu pretendo, então, falar sobre uma coisa muito importante, que é, por exemplo, transformar conhecimento gerado na universidade brasileira em riqueza por meio da inovação. Isso é uma coisa muito importante, isso vai aparecer durante a fala. E depois nós vamos caminhar para essa nova onda aí, muito importante, que é o aprendizado de máquina e o impacto que ela vem causando em todos nós, pessoas, cidadãos, empresas. E a ideia é iniciar falando sobre o que eu já mencionei, que é transformar conhecimento em riqueza nas universidades. A produção científica brasileira tem crescido dos anos 90 para cá, está perto de 3%, tem visto estatística, está bem próximo, até ultrapassando um pouquinho, 3% da produção mundial. Mas existe uma queixa generalizada que ela não gera PIB na proporção que deveria, como ocorre em países como eu vou mencionar. Existem diversas razões, vamos falar um pouquinho sobre isso, também vai aparecer um pouco na palestra, mas essas três estatísticas aí mostram a produção, pesquisa e desenvolvimento, onde ela ocorre. Mais à esquerda é Estados Unidos, no centro é Coreia do Sul e à direita é o Brasil. Estados Unidos perde 1,5 milhão de pesquisadores, Brasil e Coreia próximo, quer dizer, Coreia com 265 mil pesquisadores e o Brasil 234 mil, fazendo pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, 80% da pesquisa e desenvolvimento é feita na indústria, nas empresas, 13% apenas nas universidades, 7% em institutos de pesquisa financiado pelo governo. A Coreia tem um errinho ali devia ser 82% está na indústria, 9% nas universidades e 9% em institutos financiados pelo governo. E os Estados Unidos o Brasil é o oposto desses dois países, né? Cerca de 80% pesquisa de desenvolvimento é feita nas universidades federais, estaduais paulistas, algumas PUC, e cerca de 18% na indústria, 3% em institutos de pesquisa financiados pelo governo. Mas esse 18% na indústria não é pulverizado. Você pegar Cenpes, Petrobras, Embraer, Vale do Rio Doce, não tem pulverização, que é muito ruim, né? Essa é uma das causas, talvez, da não geração do PIB, mas depois eu vou mencionar rapidamente. O decreto assinado pelo presidente Temer de 7 de fevereiro, 12 dias atrás, pode ajudar. Vou falar um pouquinho sobre isso também.
mostrar uma ideia para você do tamanho da riqueza que é gerada pela Universidade Americana com os 13% de PID que é feito nas universidades. Esse estudo aí já é antigo, de 2009, mas essas coisas são muito estáveis, pode até ter aumentado esses números. MIT tem 10 mil estudantes, 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. Esse estudo aí é do pessoal de management lá do MIT. Eles pegaram empresas criadas por alunos, professores, pessoas que passaram pelo MIT. A condição é a pessoa estar viva e a empresa operacional. 25.800 empresas, 3.300.000 pessoas empregadas, 1,8 bilhão de dólares de faturamento anual, mais ou menos o PIB do Brasil. A MIT é pequenininha, né? Vou pegar só mais uma, Stanford, que é campeã, se respira em empreendedorismo em todos os lugares físicos, das pessoas, etc. Eu simplesmente peguei algumas empresas, Cisco, infraestrutura computacional. Esses números eu peguei talvez um mês atrás, a Nasdaq está só que sobe, talvez já tenha aumentado, não sei. 150 bi, Google perto de 600 bilhões de dólares, valor de capitalização combinada de mercado em bolsa, ok? HP caiu muito, né? Era 50, 60, caiu recentemente, Instagram perto de 50 bi, assim por diante. Ali dá 0,8 trilhão de dólares, ok? De valor gerado ali. Bom, de novo, né? A importância da Universidade Brasileira nesse processo, ok? Pra vocês terem uma ideia do potencial de riqueza que pode ser gerado e ajudar a gente a sair dessa confusão econômico-financeira. Rapidamente, vou falar sobre a minha experiência nos últimos 20 anos, 22 anos, na realidade, 21, 22. Eu tive a oportunidade de participar de que eu chamo de 3 grandes ondas. A primeira é da metabusca. Metabusca é quando você usa mecanismos de terceiros para recuperar informação, fazer fusão do resultado e apresentar para os usuários. Está cada vez mais forte, né? A gente fazia isso muito tempo atrás, eu vou falar rapidamente. Hoje tem vários exemplos, né? Maxmilhas, Trivago, Decolar, tudo isso usa metabusca, ok? A outra onda que eu participei foi a da busca, mecanismo de busca mesmo. E a terceira onda é essa atual, que eu estou tentando entrar nela, já estou conseguindo publicar um outro paper, que é o aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é uma onda tipo Havaí, né? Mas, para dizer a verdade, eu acho que é mais para tsunami. E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Metabusca, minha experiência inicial foi com a Miner. Alguém usou a Miner? Todo mundo joga, é quase impossível ter alguém, né? Um ou outro aí, provavelmente. Mas a Miner foi tema de uma dissertação de mestrado de um aluno, Vitor Fernando Ribeiro. Ele fez a disciplina Projeto de Análise de Algoritmos em 1966 e, à época, eu pedia, dentre muitas outras coisas, um projeto de pesquisa. Então, ele desenvolveu um software, um robô, para navegar pela internet em busca de servidores web. A Java, a linguagem Java estava nascendo, ninguém sabia fazer isso. Isso em 66. Evoluiu, né? Desculpa, 1996. 97, caminhou, virou a dissertação de mestrado, ele defendeu em fevereiro de 98. Era uma família de buscadores, muito interessante. Tinha o Bookminer para busca de livros, SeedMiner para música. Bookminer, você ia nas livrarias virtuais com o robô dele, pegava os dados, fazia fusão dos resultados. Você tinha um broker de comércio eletrônico, preço comparativo de livro, etc. E era uma família, tinha o Dr. Miner para médicos, Juris Miner para advogados, Java Miner, porque Java estava começando, e assim por diante. Okay? Tinha um negócio muito interessante chamado espião miner, o que as pessoas estavam buscando na internet na época, super para frente.
foi explosivo. Depois da defesa, o número de usuários dobrava a cada 25, 30 dias, estourou a máquina um dia, a gente comprou uma maior, estourou a rede de departamento, tivemos que colocar no UOL, que já tinha banda, né, tinha máquina SAN, e, enfim, foi explosivo. 14 meses depois, a gente criou ela em abril de 98, 14 meses depois a empresa foi adquirida pelo UOL. Resultado, vocês forem no UOL, é cheio de mineiro. Por quê? O Vitor fez um arrastão aqui no DCC, nos laboratórios. Ele ficou 10 anos como diretor de tecnologia, depois entrou no lugar dele o Márcio Drummond Araújo, que fez mestrado comigo em 97. A pessoa que está por trás do PagSeguro, quem é que conhece o PagSeguro? Marden Neubert, fez mestrado comigo em 99, certo? O Drummond e o Marden foram responsáveis pelo PagSeguro. Fizeram a IPO agora em cima do PagSeguro, né? Já vale bilhões de dólares. Certo? Muito bem. Depois, em novembro de 99, eu e o professor Bertier Ribeiro Neto resolvemos soltar um mecanismo de busca chamado TodoBR. Criamos uma empresa chamada Aquan, que detinha a tecnologia. A gente fazia busca focada em países, TodoBR, TodoCL no Chile, TodoS na Espanha, assim por diante. Enfim, a Aquan teve muito sucesso, assim como a Maia. 5 anos depois, a gente entrou no radar da Google, que na época tinha acabado de fazer o IPO em 2004, abriu capital, né, na Nasdaq, e tinha interesse em vir para a América Latina. Então, eles adquiriram a Aquan, contrataram todos os engenheiros e criaram um centro de pesquisa e desenvolvimento que está aqui em Belo Horizonte e criaram um comercial em São Paulo, que hoje é muito forte também. Então, a Google veio por meio da Aquan. O centro de P&D da Google aqui é extremamente forte, tem muito prestígio, um dos mais fortes fora dos Estados Unidos. É o único que põe a mão no mecanismo de busca. Dizem que 20, 25% das melhorias nos últimos anos foi feito aqui. Liderado pelo Bruno Poças, que foi meu aluno de doutorado. Em 2010, criamos a NEMU, 4 alunos da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, criaram a NEMU, que fazia busca no e-commerce. Então, eu, o professor Edileno e o professor Otigan, lá de Manaus, os dois eram da Aquan. O Edileno foi responsável pela toda a parte central da mecanismo de busca da Aquan. O Otigan cuidava do coletor. E hoje, eles voltaram para Manaus, professores lá. E Manaus hoje é um centro de empreendedorismo. Pegaram o vírus também. E NEMU nasceu lá. 5 anos depois, a NEMU teve muito sucesso. 2014 faturou 12 milhões de reais e tinha 30% do e-commerce brasileiro e foi adquirido pela Lynx, que é a maior empresa de varejo do Brasil. Isso em 2015. E em março de 2016, precisamente dia 29 de março, a gente criou o CNPJ da Kunume. E a Kunume, então, nasceu, vai fazer em março, mês que vem, 2 anos. Vou falar sobre a Kunume mais à frente. Antes eu queria mencionar um aspecto muito importante, é que a gente conseguiu criar uma peça jurídica em toda essa trajetória, desde a Maia, depois a Aquan. A gente conseguiu, com a Kunume, criar uma peça jurídica em que a UFMG pode ser sócia de empresas criadas aqui dentro, por alunos e professores. A UFMG é sócia da Kunume. Ela tem ações da Kunume na forma de usufruto de ações. Tem os mesmos direitos que qualquer acionista, mas não tem direito a voto pelas ações. Então a gente corta o cordão umbilical. A empresa tem total autonomia, igualzinho a MIT faz, Stanford. Okay? É uma peça jurídica que eu levei quase 20 anos para chegar nela, dando muita pancada e tal. E a gente conseguiu isso em 2011. O Temer acabou de assinar, agora 7 de fevereiro, o decreto que regulamenta essas coisas e permite que isso ocorra de forma mais clara e mais organizada. Mas o UFMG é a única no país que tem essa peça jurídica. Tá? O UFMG é muito para frente nesses aspectos, a gente permitir essas coisas todas que eu estou falando.
Então, a propriedade intelectual do conhecimento gerado, que é da UFMG, é transferida para a startup, começa com 5% das ações. No caso da Kunume, a última diluição, o UFMG vai ter 1,8008, porque vai entrando investidor, vai diluindo todo mundo, sabe? A gente só comunica ao UFMG. Não tem que pedir permissão, né? Senão não anda. Okay? Muito bem, Kunume. A gente não tem modéstia nenhuma. A ideia na Kunume é transformar a sociedade aplicando a inteligência artificial. A gente tem trabalhado muito com esse modo e a gente faz a ponte entre negócio e aprendizado de máquina. E a gente tem trabalhado em diversos segmentos. E eu vou tentar mostrar para vocês por que é possível trabalhar em diversos segmentos. A gente atua em arte, né? A gente atua em computação cívica, finanças, por exemplo, Banco Inter, que é digital, fintech, né? XP Investimentos São Paulo, né? Banco Tradicional Itaú, o assistente conversacional do Itaú é a Kunume. Por enquanto está apenas nas contas mais simples, o pessoal personalité, por exemplo, não consegue atuar, mas quem tem conta no Itaú e interage com o assistente conversacional, ele é da Kunume. Engenharia MRV, saúde, eu vou dar exemplos aqui, muito forte, acho que saúde é uma coisa extremamente importante, a gente faz gestão de saúde no caso, e eu vou dar exemplos aqui, então não vou entrar em detalhes. Agora, seguro, Unimed, por exemplo, é cliente, assim por diante, ok? E eu vou tentar mostrar porque que isso é possível, atuar em segmentos tão diversos. O que é o aprendizado de máquina? Dá aos computadores a capacidade de aprenderem sem serem explicitamente programados. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, não é nova. Samuel cunhou isso em 1959, mas isso tudo foi uma frustração muito grande nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, até que em 2006 o principal pesquisador da área, isso é um consenso, não é só a minha opinião, que é o Hinton, da Universidade de Toronto, conseguiu resultados muito fortes em 2006, práticos, e de 10 anos para cá houve uma explosão na área, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês. O que são essas redes neurais artificiais? Elas são inspiradas na forma como o cérebro dos seres vivos funciona, né? E a partir então desse modelo de como seres vivos, que eu disse, todos os seres vivos, inclusive nós humanos, que é o mais sofisticado de todos os seres. Essas redes neurais artificiais, elas são baseadas no aprendizado da representação dos dados, né? E os dados são representados sempre da mesma maneira, por meio de um vetor de números reais, números entre 0 e 1. Seja intensidade de pixels, seja som, caracteres, palavras, texto, tudo vira um vetor de números reais entre 0 e 1. Por isso que é possível você gerar uma tecnologia, como no caso da Kunume, em que você tira produtos muito rapidamente, agnóstica a segmento. Isso é uma coisa única na ciência da computação, claro que é espetacular, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o foco, né? Se você começar a tirar para todo lado, isso é complicado. Então mas a gente tem a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos. Tá aí um exemplo de uma imagem. Cada ponto da imagem é avaliado, pixel a pixel, né? E esses pontos são transformados em números entre 0 e 1 e são reagrupados. E esses números reagrupados, vetor tratado, você tem então neurônios, né, de entrada, tá ali vermelho, né, que é o vetor fracionado. E aí você tem diversas camadas. O tal do Deep Learning é porque, inicialmente,
as redes neurais artificiais tinham 3 camadas. Você já conseguia fazer muita coisa, mas com muita limitação. Quando foi possível tratar com diversas camadas, aí veio o nome aprendizado profundo, ou Deep Learning. E essa rede, nesse exemplo, você vai do nível de abstração muito alto para o específico. Então, a segunda camada, na realidade, essa representação dos dados são números reais, né? São pesos. Na realidade, no início, você pega os dados de entrada e trata, dá pesos associados, o produto da representação por esses pesos são passados para as camadas seguintes. Primeira camada ali, no caso da imagem, você consegue ver linhas, cores, inclinações, depois você começa a ver discriminação de faixas, texturas, contornos, até chega um ponto que você tem neurônio específico que trata de olhos, neurônio que trata de orelhas, tem neurônio que trata de boca, até se chegar num classificador. No caso, o classificador diz que é um tigre, certo? No caso relacionado com a imagem. Mas isso é a mesma coisa para você, por exemplo, tratar de inadimplência em cartões de crédito, no e-commerce. Você pode ter, por exemplo, a representação dos dados importantes de entrada, tudo depende da função objetivo que você tem. Naquele caso ali, verificar se tem fraude ou não fraude. Então você tem a idade, né, do pessoa no e-commerce, ou portador de um cartão de crédito, por exemplo, o gênero, localização, valor e assim por diante. Então, mesma coisa. Você vai do abstrato, né, locais, padrões, depois preços, perfil do cliente, até você chegar num classificador, fraude ou não fraude. Quantas vezes, né, muitos de nós, num dia talvez de insônia, de madrugada, resolve fazer uma compra com cartão de crédito, um negócio no exterior, o cartão é bloqueado, né? Então a gente trata isso muito bem, determinar onde tem fraude e onde não tem fraude. Isso é o aprendizado chamado supervisionado, certo? No caso dos animais ali, do tigre, né? Você pega milhões e milhões de imagens de tigres, certo? Quando aparece uma imagem completamente nova, a representação da nova imagem se aproxima da representação média de tigres. Então, por isso que você consegue determinar, classificar tigre, não tigre, ou outro animal qualquer. Às vezes até próximo fisicamente. Okay? Hoje está dessa maneira. Qualquer imagem, você consegue determinar cada elemento que a imagem contém com uma precisão absurda. Isso é possível com essas redes neurais artificiais. Então, é possível você ter essa coisa como essa aí. Você tem... Otto é uma subsidiária da Uber nos Estados Unidos. Isso ocorreu em outubro de 2016, tem um ano e pouco já. Caminhão transportando 45 mil latinhas de Budweiser de Fort Collins para o Colorado Springs. Você vê que não tem ninguém atrás do volante, tem um cara lá atrás, né, que é a cama que o motorista costuma dormir, mas não tem ninguém atrás do volante, sabe? Então isso é possível hoje, tecnologicamente falando. Tem limitações jurídicas e tal, tem um debate enorme nos Estados Unidos. Isso aqui é um software, é como se a gente estivesse dentro de um Tesla, que é um carro, né, construído nos Estados Unidos, e numa estrada o software toma conta do controle do carro e evita um acidente, certo? Como se você estivesse dentro do Tesla, ok? Detecta um carro desgovernado e o pessoal que está dentro do Tesla não sofre nada, porque o software toma conta, freia, desvia do acidente, ok? Bom, falar um pouco sobre o impacto dessas coisas nas nossas vidas, né? O tempo normalmente é relacionado, né, com riqueza e dinheiro, né? Normalmente o tempo tem essa relação. Essa expressão em inglês, time is money. Mas
o tempo também, quando a gente não está em casa, lazer com a família ou qualquer coisa, o tempo está muito relacionado com o trabalho. Trabalho, estudo, trabalho, né? Cada um de nós, certo? E, de acordo com Ernest Young, isso é em 2016, mas está cada vez mais caminhando nessa direção, previsão é que até 2025 um terço dos empregos atuais vão desaparecer. Então, existe toda essa preocupação de reeducação das pessoas, né? Os Estados Unidos tem 15 milhões de motoristas de caminhão, por exemplo. Não é só o motorista que perde o emprego, né? Restaurante na beira de estrada, manutenção do caminhão e assim por diante. Okay? Então, isso aí ocorre e a inteligência artificial está no centro dessa transformação, isso não tem dúvida. Cada vez mais estamos caminhando nessa direção com comprovação de que isso de fato está ocorrendo, certo? Por exemplo, isso aí é um centro de distribuição da Amazon nos Estados Unidos e está dessa maneira aí. Eu acho que pode até apagar a luz ali para economizar a luz, né? Ok? Então, a gente tem muito essa preocupação, inclusive na Conume, de distribuição não só da riqueza, que a gente está conseguindo já gerar na Conume, mas também da tecnologia. E eu venho já falando há muito tempo, em coisas inclusive escritas, que a gente tem que tomar muito cuidado na reeducação das pessoas, readaptação. Aí eu peguei uma fala do Jack Ma, que é o criador do Alibaba, é um bilionário chinês. Ele fez uma palestra lá em Davos, umas poucas semanas atrás, e ele é muito radical. Não só deve a gente ter que preocupar com a reeducação das pessoas que vão perder seus empregos, mas ele vai muito mais longe. Ele acha que a gente tem que mudar radicalmente o que a gente ensina para as nossas crianças. Certo? A gente tem que evitar de ensinar coisas para que as nossas crianças possam competir com as máquinas. Né? Segundo ele, as coisas que a gente ensina para as nossas crianças são coisas de 200 anos atrás. Quer dizer, nós, professores, temos que parar de ensinar conhecimento puro. Nós temos que ensinar alguma coisa que as máquinas nunca consigam alcançar nós humanos, sabe? Ou competir diretamente. E é o que ele chama de soft skills. Né? São valores, quer dizer, acreditar aquilo que é correto, né? Pensamento independente, trabalho em grupo, tá? Cuidado com o outro. Tá? Esses são os valores que devem ser ensinados. Né? E, segundo ele, conhecimento não vai ensinar esses que ele chama de soft skills. Então ele acha que a gente deveria ensinar as nossas crianças desde muito cedo coisas como esportes, música, pintura, arte em geral, certo? Que são para a gente ter certeza que nós humanos somos diferentes. Quer dizer, tudo que deve ser ensinado deveria ser diferente de máquinas. Uma pergunta que pode estar na cabeça de vocês, né? O que é que o aprendizado de máquina pode fazer e o que não pode? Tudo aquilo que é repetitivo, a máquina faz melhor. Então vai ter uma revolução na área jurídica, nós vamos precisar aí, a expectativa é de 10 a 15% dos advogados. Então, aí, radiologistas, dermatologistas, tem todo o impacto que vem aí. Claro que no caso da medicina é muito positivo, porque o médico vai ser capaz de fazer talvez uma ordem de grandeza, mais diagnósticos por unidade de tempo com muito mais qualidade. O dermatologista às vezes chega para você, olha uma mancha na sua pele, você vê que ele sabe tanto quanto você que aquele troço está lá. Né? Isso ocorre muito.
porque ele nunca viu a mancha, então, né? Mas às vezes a mancha é comum lá na África ou na Ásia. Então, os modelos que a gente consegue criar com aprendizado de máquina conseguem trivialmente falar, não, a probabilidade de ser isso, é isso, o tratamento que é dado é esse, aquilo, e assim por diante. Okay? Então agora eu vou dar alguns exemplos, alguns não, 3 especificamente exemplos da Kunumi. Eu já mostrei que a gente atua em diversos segmentos, mas eu vou tratar de 2 segmentos, saúde e arte. No caso da saúde ou medicina, a Kunumi tem uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, talvez o melhor hospital da América Latina. São Paulo, 100 e poucos anos, né? Criado por irmãs de caridade. O Hospital Sírio-Libanês é muito interessante, tem um propósito de distribuição, de doação muito grande. Cuida, por exemplo, de 8 hospitais do SUS, coisas que eles não falam, né? Transfere muita coisa para o SUS. Então tem um casamento muito interessante entre a Kunumi e o hospital, porque a gente também tem muito desse propósito, né? Então a Kunumi é o braço direito de inteligência artificial do Hospital Sírio-Libanês, e a gente muitas vezes pega dados que às vezes estão lá adormecidos, e aí o aprendizado não supervisionado, em que você é capaz de pegar dados que você não sabe nada sobre eles, mas você consegue, por exemplo, fazer agrupamento com os dados de acordo com determinadas características. Isso tudo é possível com as redes neurais artificiais. Então a gente pegou na parte de UTIs, Unidade de Tratamento Intensivo, 3 anos de dados da UTI do Sírio-Libanês, 6.350 pacientes. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi fazer um estudo. Tem uma métrica em UTIs que chama SAPS-3, é um acrônimo, que trata da taxa de mortalidade de pessoas ou grupos de pessoas em UTIs. O que a gente fez, o primeiro trabalho foi usar aprendizado de máquina e conseguimos um ganho de quase 25% em cima do SAPS-3. SAPS-3 pega dados pré-UTI e a primeira hora da UTI. Quando você entra na UTI, é conectado um monte de coisa no paciente. Logo nos primeiros segundos você tem taxa de oxigenação, batimento cardíaco, e aí começa exame de sangue, começa de pegar uma opção de dados, certo? E a gente conseguiu melhorar a predição de mortalidade. Isso já gerou um artigo que foi apresentado quase um ano atrás no principal evento de Intensive Care. Aqui, esse artigo é assinado pelo Leandro Taniguchi, que é diretor de inovação do Hospital Sírio-Libanês. Leandro Araújo é o aluno, tem mestrado há quase 2 anos, está lá com a gente. Guilherme Salgado é um médico do Sírio, tem trabalhado conosco. Zé Mauro Vieira é diretor da parte clínica de UTI do Sírio. Inclusive, o Zé Mauro Vieira vai estar aqui dia 28 de fevereiro, no DCC, na sala 277, defesa de uma dissertação de mestrado do Tiago Alves, que eu vou mostrar o resultado para vocês a seguir, que é uma evolução disso que está aí. Juliano Viana é o nosso diretor de tecnologia, e eu. Isso foi, então, no principal International Symposium on Intensive Care and Emergency, foi lá em Bruxelas, o ano passado. Mas a gente evoluiu muito. Quer dizer, nós saímos do conceito de gestão da doença, né? Predição de mortalidade, para gestão da saúde. Para isso nós pegamos dados, esses dados que aí estão, que é desse desafio que tem aí, né? Chama Physionet Computing Cardiology Challenge. E a partir desses dados, a gente fez um estudo, que é a dissertação de mestrado que está para ser defendida. E o que eu vou mostrar aqui é o seguinte: a gente construiu num espaço bidimensional de 40 por 40. O que a gente fez foi
Para cada posição desse grid, a gente faz uma redução, né, de dimensionalidade, porque a gente trata 37 características de dados que são coletados na UTI. A gente reduz para 2 dimensões e para cada posição da matriz a gente calcula o que aconteceu com os pacientes naquela posição. Se eles se salvaram, a gente colore de azul. Se eles foram a óbito, a gente colore de vermelho. E a partir daí, para cada posição, a gente considera a taxa média de mortalidade. Certo? Então, esse é o grid. Nós consideramos ali, né, você tem na eixo dos Y e do X, 48 horas. São as primeiras 48 horas do paciente numa UTI cardíaca. O que está em azul foram os pacientes que se recuperaram, o que está em vermelho foram os que foram a óbito. Ali é mais ou menos 85%, 15%, que é uma taxa de mortalidade boa. É uma UTI de muito boa qualidade. Okay? Então imagine o seguinte, tem 2 bolinhas ali, uma azul clara e uma bola vermelha. É como se fossem 2 pacientes que acabaram de entrar na UTI. A gente cria modelo sobre os pacientes que salvaram, cria modelo sobre os pacientes que foram a óbito, e no momento que um novo paciente entra na UTI, pega dados pré-UTI, dados que são coletados logo de início, ali o que a gente consegue fazer é o passeio do paciente 15 em 15 minutos ou de hora a hora, nas primeiras 48 horas. Então o que ocorre é isso que está aí. São 2 pacientes ali que a gente pegou aleatoriamente da massa de dados, mas é como se eles fossem novos pacientes. Paciente em azul claro, claramente ele caminha para uma situação muito crítica, em direção a óbito. Mas talvez por uma intervenção médica, ele se recupere e se salva, certo? Então isso é gestão da saúde, ao contrário da gestão da doença, que é o que o SUS faz. Mais de 90% de dinheiro do SUS vai para a gestão da doença. A gente não faz medicina com predição, né? Tentar antecipar. É muito mais barato, muito mais qualidade de vida para quem está para adoecer, em vez de gastar dinheiro, muitas vezes, em paciente terminal, que é caríssimo. Na UTI, paciente que fica mais de 10 dias, que eles chamam de prolonged stay, custa quase metade do custo da UTI. E normalmente são pacientes que ficam em estado muito crítico. Né? Então esse é um exemplo. A dissertação de mestrado está muito além disso que eu estou mostrando aí. A gente já está também trabalhando com dados de interferência médica e o que aconteceu, determinado tipo de interferência que ocorreu no final, por exemplo. Certo? Um outro exemplo que eu quero falar é sobre Alzheimer. Alzheimer é uma doença muito séria, muito importante. Hoje no mundo tem perto de 50 milhões de pessoas que têm Alzheimer. E Alzheimer é uma doença terrível porque a pessoa, depois que tem o cérebro danificado, não tem mais volta, não tem recuperação. Se você detectar muito cedo, ainda é possível fazer alguma coisa, adiar, às vezes até evitar, dependendo do tipo. Mas a pessoa, muitos de vocês aí provavelmente conhecem pessoas que têm Alzheimer na família, a pessoa passa a ignorar completamente, né, seus entes queridos, tudo. É uma pessoa que não existe mais, né? Exige cuidador 24 horas, é caríssimo. Estimativa de custo acumulado do Alzheimer nos Estados Unidos é de $1 trilhão. Por causa de cuidador 24 horas, vive muitos anos, né, naquela situação. Então a gente está com um projeto muito bonito para tentar fazer análise preditiva, né, de pessoas que eventualmente podem caminhar para o Alzheimer, e a gente trabalha em... A ideia é criar modelos preditivos, né, da doença, e o objetivo é medir a probabilidade de pacientes que tenham exames com alguma alteração possam progredir para o Alzheimer. Tentar fazer análise preditiva, né, determinar o quanto antes. E a gente tem 2 frentes. Uma frente a partir de exame de sangue, com biomarcadores, inclusive
recentemente acabou de sair um artigo na Nature sobre essa linha de pesquisa que a gente está. E a outra linha é com imagem do crânio, né, do cérebro, certo? Imagens tridimensionais, a ideia é tentar determinar padrões de pacientes com e sem Alzheimer. No caso de biomarcadores, a gente já tem um resultado muito interessante. Os médicos, a gente tem médicos na equipe, né, da Kunumi, estão extremamente excitados com um biomarcador que a gente detectou. Você tem 3 situações. Você tem pessoas que não têm nada, tem um cérebro são. Tem pessoas chamadas com MCI, que é Mild Cognitive Impairment. Quer dizer, você começa a detectar sintomas de Alzheimer ainda leves. E tem a pessoa com o Alzheimer. E a gente determinou um biomarcador que aparece tanto no MCI quanto na pessoa com Alzheimer, e não aparece na pessoa sem Alzheimer. E a gente está investigando muito isso e parece muito interessante, muito na linha do paper que saiu na Nature mês atrás. Mas a gente está numa situação de um resultado mais interessante do que o que saiu na Nature, inclusive. Certo? Esse é o biomarcador, que aparece numa situação muito diferenciada. O pessoal pediu para eu nem ficar falando o nome do biomarcador, porque ele está escrevendo o paper ainda. E esse, então, é a linha com sangue. A outra linha é com imagens. A gente tem muita imagem em 3 dimensões, mas a gente faz uma série de convoluções de um mesmo cérebro com cortes, axial, frontal, sagital, e para cada corte obtém 128 imagens 2D. E então, cada paciente é 3 vezes 128 imagens 2D. Esse aí, do lado esquerdo, você tem um cérebro considerado são, normal, e à direita é um cérebro de uma pessoa que já tem Alzheimer avançado. Até a gente que é ignorante, né, na área médica, dá para ver que tem uma diferença entre um e outro. Né? O cérebro à direita parece todo meio mastigado, né? Ele perde tamanho, certo? Então, a ideia é treinar modelos, usando redes neurais artificiais do cérebro, treinar modelos do cérebro que tem o Alzheimer, chamam AD, né, na área médica, e aí pegar várias pessoas em que a gente tem uma série temporal de evolução em direção ao Alzheimer. E, a partir de ter um modelo do cérebro são, do cérebro doente, tentar predizer que determinada situação o paciente tem tal probabilidade de estar caminhando para o Alzheimer. Então essa é a linha de imagem. A gente tem um médico muito forte em radiologia, Augusto Antunes. Ele tem especialidade na University College de Londres em física, para entender a física da radiologia. É um cara top. Tem o professor Paulo Caramelli, titular da medicina, especializado em demência também, com o grupo. Então, esse também está indo muito bem. Muito bem. Agora eu vou sair de saúde e mostrar que, de fato, a gente consegue trabalhar agnóstico a segmento e vamos dar um exemplo na área de arte. Esse projeto foi muito interessante. O Spotify, quem conhece Spotify? Todo mundo quase, né? Spotify, empresa americana, existe um tipo de música que é muito ouvido no Spotify, que é o rap. Quem conhece o rap? Muito bem. E existe um compositor no Brasil muito famoso chamado Sabotagem. Quem conhece? Bastante também. Sabotagem, ele foi um grande compositor de rap. Ele foi assassinado em 2003. Ele mexia com droga e tal, mas ele era um compositor muito forte de rap. E ele faleceu em 2003. E Spotify abriu uma concorrência mundial que queria lançar um álbum póstumo do Sabotagem com 9 músicas inéditas e uma 10ª música
com a letra criada pela inteligência artificial. Abriu uma concorrência, a Konumi ganhou. Então, foi feito um projeto muito cuidadoso, envolvendo familiares do sabotagem, tem problema ético aí, né? Envolvendo o grupo RZO, que são os rapazes da Zona Oeste de São Paulo, que são muito fortes em rap também. Então, tudo isso foi envolvido. O nosso diretor de tecnologia, o Juliano Viana, usou uma rede neural artificial chamada LSTM, quem conhece na área, Long Short Term Memory, que ela é capaz de aprender padrões de comportamento. Eu já vi o Juliano, por exemplo, brincando com determinados autores, né? Você aprende o estilo do autor e a rede começa a escrever aquele autor. Guimarães Rosa, por exemplo. Ele começa a soltar, a rede começa a soltar Guimarães Rosa, você olha, não é Guimarães Rosa, mas você leva 30 segundos a 1 minuto para ver que é Guimarães Rosa, mas não faz o menor sentido. Certo? Não é capaz de fazer uma coisa com sentido realmente. Então, o Juliano pegou todos os escritos do sabotagem, ele escrevia também papel de padaria, papel maço, pegou todos os escritos, aprendeu o padrão sabotagem, montou um comitê envolvendo RZO, familiares de sabotagem. A rede neural emitia a cada 10 segundos um grupo de 1, 2, 3 palavras. O comitê dava a nota de 1 a 5, 3 para cima, ia para uma sala separada, que tinha lá um compositor do sabotagem, conhecia muito sabotagem, e ele decidia, não, isso é sabotagem. Então foi produzida uma música chamada Neural, tem 4 minutos e 20 segundos. Quem é que já ouviu a música Neural? Muito pouca gente. Neural, pode procurar Konumi Neural ou Spotify Neural, está no YouTube. Eu vou até pôr na minha página, porque aí fica fácil. A música é muito bonita, começa com a negra ali cantando. E existem diversos vídeos contando tudo isso que eu estou falando para vocês. Tem um de 8 minutos da revista Galileu, que conta tudo isso que eu estou falando para vocês. Tem um teaser que foi foi liberado antes da música ser terminada. Teve 2,5 milhões de views no Facebook e outras redes. E eu vou passar para vocês uns 15 a 20 segundos num trecho da música em que tudo que aparece foi a máquina que criou, tá? A parte da letra que aparece, ok? Então esse é um pedacinho só para a gente não tem tempo para ver tudo. Então tá aí, Spotify, Konumi, se procurarem música chamada Neural é fácil eu acho, de encontrar, ok? 10 minutos, ok, obrigado. Estou bem no horário, tranquilo. Eu gostaria de apresentar aqui algumas reflexões. Uma coisa que é importante, todas as empresas que eu me envolvi foram empresas intensivas em conhecimento. Isto é, a gente sempre produziu tecnologia no estado da arte. Podia estar aqui, podia estar na Califórnia, podia estar no Canadá, em Waterloo, por exemplo, onde se gera um monte de startups, qualquer outro país. E para que isso seja possível, você tem que ter um grupo de pesquisa de ponta por trás. Então, tudo isso que a gente fez aqui tem tudo a ver com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá, e o meu orientador, professor Gaston Gonnet, criou mais de uma dúzia de empresas. E durante o meu doutorado, eu participei da criação do Maple, que é um manipulador simbólico. Alguém já usou o Maple? Conhece? Aqui, ó, Maple.
Eu participei da criação do Maple, fui o primeiro usuário na minha tese de doutorado do Maple. E é um negócio grande, Maple, mas ele criou, por exemplo, OpenText, em 1994, logo depois da web nascer, foi dos primeiros mecanismos de busca, OpenText. OpenText hoje é a maior empresa de TI do Canadá. Certo? Então, sei lá, de alguma maneira esse vírus acabou me pegando. Demorei muito tempo para que ele aparecesse, né, o vírus, mas meu orientador, até a gente trouxe ele aqui em 1985 na escola de computação, que foi aqui no FMG, e virava para unir, vamos criar fazer um empreendimento com isso, com aquilo. Não. Mas em 1996, 97, 98 surgiu a Miner, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque vocês têm uma responsabilidade por estarem na universidade de ajudarem que essas coisas aconteçam, ok? Gerar riqueza, emprego nobre, como o que tem na Google aqui, certo? Como tem no UOL, cheio de mineiro, né? Nemu. Manaus hoje é incrível, é um centro de empreendedorismo. A tecnologia toda da Melius, que é uma outra startup forte aqui de BH, é toda feita lá, certo? Pelo Edileno. O país precisa de solução sustentável para esses baixos níveis de produtividade. Aí eu gostaria de novo de lembrar do decreto-lei que o presidente Temer acabou de assinar dia 7 de fevereiro, que permite tudo isso que a gente está fazendo. Porque o que o FMG já faz há muito tempo, mas era muito difícil. Né? A Procuradoria Jurídica fala que não pode, o professor não pode participar de startup, se ele gerou conhecimento, ele não pode ir para startup que vai usar o conhecimento, cheio de restrições. Mas agora é lei, agora acabou, está na lei. E o Marco Civil Mineiro também está para sair agora. Eu trabalhei bastante nele, com a secretária da Casa Civil do Estado. Então, isso tudo dá segurança jurídica, né, para que a gente possa fazer isso cada vez mais ênfase. Porque o governo central em Brasília, ele fica dando tiro de cartucheira, tentando pegar ladrão, e ladrão pesado mesmo esconde atrás da burocracia, da confusão que é criada. E o tiro de cartucheira mata tudo, mata urubu, mas mata beija-flor, mata canarinho, mata tudo, certo? Então esse decreto é muito importante. Tem efeitos importantíssimos de dar segurança jurídica para que a gente saia fazendo sem ficar dando pancada como eu dei a vida toda, certo? Para poder conseguir fazer as coisas. Outra coisa interessante, isso é a Accenture, que é outra empresa grande, né, de consultoria. Crescimento possibilitado pela inteligência artificial deve reduzir o número de anos necessário para a economia da América Latina dobrar de tamanho. Então, isso é uma realidade. Né? Eu vou terminar daqui a alguns poucos minutos, eu vou aproveitar e falar rapidamente sobre uma palestra que eu fiz algum tempo atrás, já tem até algum tempo, tem uns 2 anos. O título da palestra é Por que o futuro não precisa de nós? 2 anos atrás era super chocante, mas hoje já tem até congresso internacional que trata dessas coisas que eu vou falar, certo? Que é o tema relacionado à singularidade. Singularidade é um momento no tempo quando a inteligência artificial terá progredido até o ponto de suplantar a inteligência humana. Olha que quem cunhou isso foi o John von Neumann, em 1950. É o cara que bolou a arquitetura dos computadores que a gente usa, von Neumann. Ele cunhou assim, o termo singularidade. E o Ray Kurzweil, ou Kurzweil, né? Depende. Ele é uma pessoa que faz muita predição. Ele tem o livro O Nascimento da Singularidade e as predições feitas pelo Ray. Tem um livro, né, Singularidade is Near. Ele é, agora, né, assim como o Hinton, que eu mencionei, é VP de engenharia na Google, o Ray também é VP de engenharia na Google. A Google contrata todo mundo que é brilhante, tudo que ele pode pôr a mão, contrata na área de aprendizado de máquina. E
ele fez 147 predições até algum tempo atrás, com 86% de acurácia. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 80, né? Ou nos anos 70, 80, com o aparecimento do celular, nos anos 80, né, 90, o celular nasceu nos 80, celular sem ser o nosso smartphone, e o fax, com o aparecimento dessas duas coisas, ele previu a queda da União Soviética, porque o pessoal ia perder o controle sobre a informação. E ocorreu. Certo? Então ele é um cara realmente faz predições incríveis com acerto alto. E segundo ele, essa palestra é uma palestra que dura mais de 1 hora, então ela vai só rapidamente. Segundo ele, em 2030, nós vamos nos tornar software-based. A gente vai ser capaz de fazer upload no software, certo? Nanotecnologia entra, nanomáquinas vão ser inseridas diretamente no cérebro para controlar o que entra e o que sai. Segundo ele, em 2045, a inteligência artificial vai suplantar os seres humanos como mais espertos e mais capazes, forma de vida mais capaz sobre o planeta. Em 2099, os seres humanos vão ser uma pequena, vai ser minoria, né, sob formas de inteligentes sobre a Terra. Existe uma previsão, né, por exemplo, o cérebro de uma mosca tem hoje 1 milhão de neurônios e tal, que é o tamanho das redes que a gente consegue construir hoje. Mas o cérebro humano tem 200 bilhões de neurônios, com interligações, sinapses criadas sob demanda. E a previsão é que a gente tem chance de fazer alguma coisa perto disso lá para 2050, 2055. Certo? Isso é o que a gente vê aí os cientistas falando. Mas o Ray, ele em 2099, ele acha que a gente vai ser minoria sob formas inteligentes sobre a Terra. E mais ainda, ele acha que em 2099 nós vamos encontrar pessoas que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, saudáveis, né? Google tem já uma empresa com 150 anos, né, de vida, saudável. Já existe muita gente trabalhando nessa direção. O Japão hoje é 87 anos, né? O Japão tem mais de 70 mil pessoas com mais de 100 anos, saudáveis. Né? Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço a atenção. Agradecer ao professor Nível. A gente tem tempo para algumas perguntas em cima do Jefferson. Oi? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Vai o microfone lá, que está gravado, né? Parabéns pela palestra, professor. Obrigado pelo tempo. Você falou muito sobre redes neurais e na área de aprendizagem de máquina existem muitos outros algoritmos que são utilizados em alguns problemas. Redes neurais têm sido muito fortes ultimamente e eu queria saber se você acha que elas vão continuar a dominar o mercado de aprendizagem de máquina no futuro ou que você acha que outras técnicas vão suplantar ou complementar as redes neurais no futuro próximo. Não, você tem razão. Desde regressão linear, regressão logística, às vezes é suficiente para resolver muito bem muitas coisas. Aquele primeiro resultado de predição de mortalidade foi feito com XGBoost, regressão logística, mas as redes neurais artificiais estão arrebentando tudo. Claro que existe um hype aí que vai resolver toda e qualquer coisa, que não é verdade, mas, por outro lado, existe, cada dia que passa, a gente vai descobrindo
áreas novas que aí redes neurais entram e batem o estado da arte. Imagem foi em 2012, né, com ImageNet, foi uma coisa horrorosa. Alunos de doutorado que vinham com estado da arte para defender tese de doutorado com imagem, de repente viram a precisão dos algoritmos, quer dizer, a taxa de erro sai de 32% para 3%. E o cara, como é que faz para defender? Tem que tentar defender bem rápido, tentar salvar a tese. Mas isso está acontecendo, para todo lado. As empresas, principalmente as de grande porte, que não prestarem atenção nisso tudo que eu falei, ou vão desaparecer ou vão ser extremamente penalizadas. Hoje, os conselhos de administração das grandes empresas estão cada vez mais conscientes disso aí. Claro que tem uma resistência muito grande para elas entrarem. Tem muita gente na área de BI, Business Intelligence, tem muito estatístico que ainda acha que não é bem assim. Tanto que quando você entra numa grande corporação, você tem que entrar lá por cima. Presidência, C-level, porque... Mas não tem onde, não tem volta, é sem retorno. Né? Claro que tem certas situações que técnicas de aprendizado de máquina, estruturas em árvore, né, funcionam bem para determinadas coisas, mas as árvores as redes neurais estão cada vez atropelando tudo. Okay? Mais alguém? Qualquer coisa, sobre qualquer fase da palestra. Eu queria saber qual é o limite ético do estudo da inteligência artificial. Essa é uma pergunta muito boa, muito importante. A gente tem que ter uma consciência muito grande, né, desse lado ético e consciência de que o impacto dessas coisas nas nossas vidas já é presente, menos no Brasil, por causa desse caos generalizado que a gente vive, de segurança, de problemas financeiros, econômicos, a decadência ética, né, no país é impressionante. O jurídico não funciona, o legislativo é uma porcaria. Mas nos países desenvolvidos isso aí já está muito mais desenvolvido e é muito importante a gente ter consciência. A gente na Konami tem muito essa preocupação, né, de distribuição, inclusive da tecnologia também, porque o que ocorre é que as grandes corporações elas vêm investindo muito, mas para aplicar em si mesmos, né? Oracle, Google, Facebook, todos grandes. Então, empresas como a Konami já existem várias fora, mas essa preocupação é extremamente relevante. Você tem que... É irreversível, tá? A gente vai ter que reeducar as pessoas, readaptá-las. Existe um descolamento muito claro entre trabalho e renda, já nos países desenvolvidos. O custo do trabalho está caindo enormemente, sabe? Hoje, você teve uma discussão algum tempo atrás na Suíça, se devia dar 2.500 euros, equivalente a perto de 10, 11 mil reais por mês para todo cidadão, dependendo da renda dele. Não passou. Mas tem lugares que isso já passou. Pega a Holanda, por exemplo, 80% é part-time. Então, o custo do trabalho está caindo muito, está sobrando, digamos, dinheiro. Então, existe uma tendência das pessoas passarem a fazer aquilo que gostam, que amam, acordar de manhã para fazer aquilo que gostam e ter uma renda para viver, ter um dinheiro para viver. Está caminhando para isso. Tá? Então, o lado ético é importante. A fala do Jack Ma que eu falei é muito importante, pode ser aplicada para os adultos hoje. Existem profissões, existem cursos hoje que estão ensinando coisas que daqui a 10 anos não vai existir mais a profissão. Então tem muita coisa ética importante envolvida aí, sem dúvida. Okay? Sim, aqui.
Minha dúvida é a seguinte, a questão de ética, né, que o senhor falou, que tem que ser reformulado e tudo. Mas e quanto a questão jurídica no papel, como por exemplo, constituições de diversos países e tal, inevitavelmente vai ter que fazer uma reformulação toda, não? A longo prazo? Sem dúvida. Questão de leis, que vai considerar não só o comportamento das pessoas, mas a interação das pessoas com a máquina também, e para ver o que as máquinas podem fazer. Tem que fazer até uma espécie de código de conduta para as máquinas também. Elas vão aprendendo, assimilando comportamentos, reproduzindo. Eu viajei um pouco aqui, só pensando a longo prazo. Não, essa preocupação de controlar as máquinas, isso é mais para frente, eu acho que nós estamos longe disso, eu acho. Mas, óbvio que o aspecto jurídico é fundamental, tem que haver uma readaptação de leis, de comportamento das pessoas e do próprio jurídico, né? Hoje você tem os blockchain, criptomoedas, que ignoram os governos, certo? O governo, principalmente o governo brasileiro, ele fica nessa sanha arrecadatória, com uso completamente, muitas vezes indecente do nosso dinheiro, não aplica onde deve e fica tentando controlar o cidadão de todas as maneiras possíveis e imaginárias, desde radares, que são arrecadatórios, no trânsito, lombada é um negócio bem brasileiro, tá certo? Que tem de lombada, ele acha que forçar o cidadão no peito vai resolver. Não resolve, as mortes no trânsito são muito altas, continuam altas. Então, o aspecto jurídico vai ter que ser reformulado. Agora, já existe uma empresa em Cambridge, na Inglaterra, chamada Case Crunch, que tem feito experimentos, consegue fazer análise preditiva de julgamentos, antes que o julgamento ocorra, com um acerto altíssimo, o que vai acontecer no julgamento. Teve um experimento que eles pegaram, que eles chamam de PPI, que são causas que ocorrem, por exemplo, na Black Friday, vendas indevidas, esse tipo de coisa. Pegaram um número grande de casos, fizeram um contest, um desafio, 100 advogados se inscreveram e os advogados acertaram 62,3% e as redes, a máquina acertou 87%. Então, isso vai ter uma transformação muito grande, como eu disse, em diversas profissões. Você vai conseguir fazer telemedicina com muito mais qualidade, número de diagnósticos por unidade de tempo com muito mais qualidade, né? Hoje é um perigo, né? Se adoecer é um negócio terrível. Você cai numa UTI hoje, no Brasil, os médicos mesmo falam, não me ponham na UTI. Fala para os colegas, né? Certo? Então, o aspecto jurídico tem que ser reformulado. O Brasil tem essa situação horrorosa. Você tem que ter lei para tudo. O Brasil é assim. Se vier um caso que não tem lei, cria a lei. Qualquer um de nós de ciência da computação sabe que no primeiro período, no máximo no segundo período, que isso é exponencial. Isso vira uma coisa exponencial, tá certo? Intratável. Isso é trivial. Não funciona. Não tem jurisprudência. Por isso que aquela cena triste no STF, né? Você viu um juiz do Superior Tribunal Federal falando, atrás dele tem aquela pilha de processo, pasta azulzinha, clara, né? Esse monte. E sabe que nunca ele vai chegar na pasta lá de baixo, em vida. Eles tratam de 100 mil casos por ano, se o STF americano trata de 100, com jurisprudência. Então, claro, tem que mudar. Talvez tenha que mudar no peito, como as criptomoedas passando por cima do controle dos governos. Vai ter que ocorrer aí. Né? Nós temos que mudar muita coisa no jurídico, sim, e no legislativo também. Certo? E eu falo isso às vezes. Já fui examinador externo de uma dissertação de mestrado na FGV de Direito, falo isso tudo que eu estou falando. Nenhum advogado debate comigo. Já fiz palestra tribunais, de Procuradoria Jurídica do Estado de Minas, auditório desse tamanho cheio, transmitindo lá para cima. Falo isso tudo, ninguém fala nada.
Então, agradecer ao professor Nívio, bater palmas. Obrigado.